rede da educação básica, do ensino superior e todas as pessoas aí são interessadas ao tema da educação. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Educação em Questão. Pessoal, peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar para poder receber também as notificações de novos vídeos, tá bom? Eu sou o professor Luiz Rodrigues e o encontro de hoje ele está voltado especialmente aos acadêmicos da graduação, tá? E o tema que a gente vai tratar hoje é sobre a educação indígena. Então eu quero te fazer um convite. Venha comigo conhecer o professor Dr. Edson Silva. O título do texto que a gente vai trabalhar hoje chama-se Os Povos Indígenas e o Ensino, Reflexões e Questionamento às Práticas Pedagógicas. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho quem que é o autor desse trabalho. E aí, pessoal, acho importante esse exercício para você, enquanto acadêmico. Toda vez que você pegar um texto, um trabalho, procura investigar quem que é o autor, né? Como é que eu faço isso, professor? Ora, entra no currículo Lattes da pessoa, puxa, para a gente ver um pouco do percurso desse autor, quem é esse autor, de onde ele está falando, por que ele está falando. Então vamos lá. O professor Edson Silva, ele é titular de História da Universidade Federal de Pernambuco. Então ele realizou pós-doutorado em História na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É doutor em História Social pela Unicamp. Mestre em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Professor efetivo no Centro de Educação do Colégio de Aplicação também de Pernambuco. Ele é vinculado ao programa de pós-graduação História e no colegiado do Prof. História, rede de mestrado profissional em ensino de História. Ele lecionou no curso de licenciatura intercultural indígena, destinado à formação de professores indígenas. Foi coordenador do GT da AMPU, intitulado Os Índios na História. Tem experiências na área de pesquisa em História e Ensino, com ênfase em História do Brasil. Publicou livros, vários capítulos de livros, artigos e resultado das pesquisas sobre história, indígenas, índios na história, história ambiental e ensino da temática indígena. Então veja bem, pessoal, podemos ver que o professor do qual o texto vai ser trabalhado hoje é um professor cujo percurso acadêmico, o currículo Lattes dele fala por ele. De modo que, ao tentar contestar o trabalho dele, é preciso ao menos fazer uma discussão que esteja nivelada, Então vamos lá. De que maneira que foi estruturado e organizado o texto? Então o professor, dessa vez, ele dividiu o texto dele em 10 subtítulos. Então vamos lá. O primeiro, Índios, tão próximos, tão distantes. O segundo subtítulo, Movimentos Sociais e Conquistas de Direitos, a Lei 11.645/2008. O terceiro, Definições importantes e necessárias. O quarto, o racismo institucional. E o quinto, controvérsia nas interpretações da legislação. O sexto, o ensino da temática indígena e as instituições formadoras de professores. E o 7, de qual índio estamos falando? O oitavo, a formação para o ensino da temática indígena. O nono, os subsídios didáticos. E por fim, uma discussão em aberto. Então vamos lá, pessoal. Obviamente que esse encontro nosso ele é curto, sempre dividido em 2 vídeos de no máximo 10 minutos cada um. Então eu trago alguns slides do qual eu vou buscar o texto do autor para jogar na tela e a gente ir conversando, fazendo uma construção meio que artesanal mesmo, tá? Então é por isso que tem bastante slide e eu faço a leitura do texto, do slide, da mesma maneira que o autor colocou lá, tá bom? Então eu recortei algumas coisas para a gente poder estar discutindo, uma vez que é impossível discutir um texto de 19 páginas aí em 20 minutos. Então vamos lá. A primeira parte que eu trouxe está no slide 4. O censo do IBGE de 2010 constatou parcelas consideráveis da população indígena habitando afora as capitais, em cidades de médios e pequenos portes, vizinhas às aldeias e territórios indígenas. Com isso, pôs em questão uma das concepções mais arraigadas ao pensarmos os índios no Brasil.
suas intrínsecas relações com a floresta, o campo, o mundo rural, onde estão localizadas a maioria das aldeias. Então veja bem, o autor já parte de uma pesquisa que tem bastante credibilidade no Brasil, que é realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no caso do ano de 2000. Seguindo para o slide 5. Os números citados, além de questionarem visões corriqueiras sobre os lugares de habitação dos indígenas, evidenciaram um incômodo para as autoridades governamentais. Como lidar e atender às reivindicações desses indígenas residentes nos ambientes urbanos? Para o poder público, uma primeira questão trata-se de atribuir uma classificação para esses indígenas. Índios na cidade? Índios urbanos? Ou índios desaldeados? Igual diz Nunes. Desaldeados fora da aldeia. Sendo a categoria desaldeados considerada pejorativa e por isso bastante criticada pelos indígenas, né? Então, o que o autor diz, que a partir dos dados do IBGE, que vai constatar um grande número de indígenas vivendo em centros urbanos, traz aí, né, o poder público um problema. E uma das primeiras questões é de que maneira se dirigir então a esses índios que não estão lá, né, no seu habitat, da qual a gente imagina seja o habitat natural, né, considerando que o espaço urbano então não seria o espaço desse índio, né? Então, a pesquisa do IBGE vai constatar que sim, no espaço urbano, uma grande quantidade. Então, como nomeá-los? Né? Índios da cidade, índios urbanos, né? Sem aldeias, enfim. Segue o texto para o slide número 6. A Lei 11.645 de 2008 determinou a inclusão nos currículos escolares da educação básica, pública e privada, o ensino de história e culturas afro-brasileiras e indígenas. Faz parte de um conjunto de mudanças provocadas pelas mobilizações da chamada sociedade civil, os movimentos sociais. São conquistas pelo reconhecimento legal de direitos específicos e diferenciados em anos recentes, quando observamos a organização sociopolítica do Brasil. Então, o autor está dizendo que a promulgação da Lei 11.645 de 2008 se deu devido aí a uma tensão social que foi, sobretudo, atribuído aos movimentos sociais. Ok, pessoal? Vamos para o slide número 7. Todavia, se faz necessário ter presente que o reconhecimento dessa nova configuração das sociodiversidades no Brasil não ocorre sem muitas tensões e conflitos. Exemplo dos acalorados debates sobre as cotas para negros nas universidades, de acordo com a autora Nilo Gomes. Então veja bem, pessoal, aquilo que eu acabei de dizer, o autor está reforçando isso, que tal qual a promulgação da lei 11.645, e ele também deu exemplo a questão das cotas para negros nas universidades, né? Ambas são conquistas que não chegaram muito fácil, teve aí, né, essa tensão, ele chamou de tensão e conflito acalorados, né? Então é uma conquista dos movimentos sociais, no caso das cotas para negros, sobretudo para o movimento negro brasileiro. Então, seguindo com o slide 7, e essa parte é interessante. Porém, durante muito tempo no Brasil, vigorou, sem restrições, a chamada Lei do Boi. Tratava-se da Lei 5465 de 1968, que assim ficou conhecida por beneficiar filhos de fazendeiros e criadores de gado, que ingressavam sem vestibular nas universidades públicas, inicialmente nos cursos de agronomia e veterinária. O slide 8, para complementar, vai dizer assim: na verdade, a lei passou a vigorar para todos os cursos e só foi revogada em dezembro de 1985. Ou seja, durante muitos anos em nosso país existiu, e sem contestações, cotas para ricos nas universidades públicas, pois a chamada Lei do Boi
não beneficiava filhos de trabalhadores empobrecidos no campo. Pessoal, olha então que interessante, né? Há um debate sobre a questão da meritocracia, para dizer que para se chegar ao ensino superior é preciso então que tenha merecido, né? A pessoa chegou pelo seu próprio mérito. E por essa maneira, na defesa dessa suposta meritocracia, é que muitas pessoas, num conjunto ideológico, acabam sendo contra cotas, né? Sobretudo para negros, no ensino superior. Então são pessoas que são contra cotas, mas essas pessoas, por exemplo, ou desconhecem ou fazem-se desconhecer que quando se fala em cotas no Brasil, não estamos falando em cotas para negros. O Brasil sempre teve cotas e nunca foi questionado. Por exemplo, a Lei do Boi. A Lei do Boi, que é essa Lei 5465 de 1968, que durou até 1985, que beneficiava quem? Filhos de fazendeiro, criadores de gado. Então eles entravam no ensino superior sem fazer vestibular. Quer uma cota melhor que essa? E você conhece alguém que foi contra essa cota?